Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Passagem muito conhecida de todos nós, a cura do cego de Jericó. História essa em que iríamos meditar nessa manhã o tema, a oração eficaz. A oração que abre o coração de Deus para nós. Quantos acharam, digam amém. Amém. Escute com fé e atenção a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora. Até aqui a palavra do Senhor. Curve mais uma vez a sua cabeça e eleve o seu coração ao alto. Bondoso Deus e eterno Pai, em cuja presença nos colocamos neste momento, a Ti rogamos que abra o nosso entendimento e ilumine os olhos do nosso coração para o plantio da Tua palavra, para que cada um daqui, Senhor, que me ouve, possa sair deste lugar, ou onde quer que se encontre, possa dizer no seu íntimo: Deus falou comigo. Pai, seja com cada um e uma, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, e lhe agradeço. Amém. Amada igreja do Senhor, nós cremos, enquanto reformados, que na fiel exposição da palavra, Deus mesmo é quem está pregando a nós. E que se um homem está fazendo uma verdadeira exposição das Escrituras, é Deus mesmo quem está falando conosco, pois é a palavra de Deus e não palavra daquele homem que está a pregar. É através da pregação da palavra que, segundo o apóstolo Paulo, os Gálatas como que viram com seus próprios olhos Jesus Cristo crucificado. Por isso, em absoluto, não é nenhum exagero dizer aqui nessa manhã que o que foi dito ao cego Bartimeu pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo pode também ser perguntado a cada um de vocês: que queres que eu te faça? É a palavra do Senhor dirigida a cada coração nesta manhã: que queres que eu te faça? Diz o Senhor a você nesta manhã. Martin Lloyd Jones irá dizer que o propósito principal, primordial da pregação não é somente informar a audiência e enchê-la de erudição, mas colocar os homens diante de Deus, propiciando a eles um encontro verdadeiro com Cristo. Por isso é que me comissionou Deus nessa manhã, para que eu lhe coloque frente a frente com Deus, e Ele possa lhe dizer, tal qual Cristo ao cego Bartimeu: que queres que eu te faça? O Jesus que deu vista ao cego no caminho de Jericó há 2000 anos, está aqui neste lugar e passeia entre nós. Amém. Amém. O Jesus que deu vista ao cego faz-se presente aqui para ouvir o seu clamor e o reconhecimento da sua parte que Ele, Jesus Cristo, é Mestre e Senhor sobre sua vida. Isto posto, amados irmãos, meditando atentamente na palavra de Deus com muito temor,
acerca da história de Bartimeu, eu quero apresentar aos irmãos a oração eficaz, a oração que abre o coração de Deus, a oração que prevalece, a oração que, confiada na graça e na fé em Deus, tem o poder de nos abençoar. É acerca dessa oração, acerca das suas características, que eu convido você a me acompanhar na exposição do texto sagrado, verso a verso. Olhe comigo, irmãos, e leia o verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Veja, à altura desses acontecimentos, Jesus está atravessando Jericó rumo a Jerusalém de forma decidida, sem perder tempo, rumo a Jerusalém para ser preso, sentenciado, morto e ressuscitado. Pastor Hernandes Dias Lopes gosta de dizer que Jesus marchava para Jerusalém como um rei marcha impoluto para a sua coroação. Jesus, pouco antes de chegar em Jericó, diz o evangelista Lucas, irá dizer aos seus discípulos pela terceira vez que o Filho do Homem estava indo para Jerusalém para ser insultado, açoitado, morto e ressuscitado. Mas, diz o mesmo evangelista, aquela palavra de Jesus aos discípulos era-lhes encoberta, pois eles nada podiam perceber acerca dessa palavra. E Jericó, àquela altura, era a última estação de parada para aquela numerosa multidão que seguia com Jesus. Dali para frente eram 25 quilômetros de subida. Dali para frente era uma escalada de mais de 1.000 metros de altitude. Dali para frente crescia o risco de assaltantes ao longo da estrada, como bem nos relata a parábola do bom samaritano. Dali para frente era um caminho sem volta para a missão que Jesus deveria cumprir. E Jesus, saindo de Jericó, não tinha tempo a perder. Numerosa era a multidão que lhe acompanhava. Portanto, era a última vez que Jesus passaria ali por Jericó. Assim, era a última oportunidade de salvação, de encontro daquele cego mendigo com o nosso Salvador. Era a última chance do cego Bartimeu. Jesus não mais voltaria por aquela região. Jesus seria morto, crucificado, ressurreto e depois assunto aos céus. Quem de nós, irmãos, quem de nós que me ouve, seja aqui, em casa, onde quer que a minha voz alcance, sabe quando será a sua última oportunidade? Quem de nós sabe quando o Senhor pedirá a nossa alma? Quem de nós sabe acerca do seu último dia, do seu último momento e da oportunidade que lhe assiste Deus de lhe encontrar, como numa manhã como essa? Eu me recordo das canções que se entoava por ocasião dos apelos, pastor José Vieira, quando se chamava o povo à conversão, e o hino que se cantava, um hino muito lindo, chamava-se A Última Hora. O hino 570 da harpa cristã, o 213 do nosso hinário. E eu não sou cantor, mas eu quero arriscar aqui algumas estrofes com os irmãos, porque ele é muito caro para a minha história como crente, homem de Deus. Ele diz mais ou menos assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Era a letra desse hino, ali naquela estrada, como licença poética desse pregador que Bartimeu ouviu.
Tratava-se de um homem cego e mendigo, destinado, portanto, à miséria, vivendo debaixo da maldição, porque aquela terra estava sob maldição. Josué profetizara isto. Está lá no capítulo 6, verso 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Amaldiçoado pelas condições físicas, amaldiçoado pelas condições financeiras, amaldiçoado pela localização geográfica em que se encontrava, a situação de Bartimeu, portanto, era de tudo ou nada. Ele tinha uma única chance, e ele precisaria atirar com toda a convicção, se lançar com todo o seu ímpeto nessa oportunidade que se lhe abria. Verso 47 nos diz o seguinte, acompanhe comigo: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu agora descobre que aquele tropel de gente, aquela caravana de pessoas, era Jesus, o Nazareno, indo para Jerusalém. Lembre-se, irmãos, estamos no Oriente, não estamos no norte da Alemanha, onde tudo é silencioso, onde se quebra o silêncio, por assim dizer. Não, estamos diante de pessoas cujo costume é falar alto, é cantar e sorrir alegremente, e muito diferente do que poderíamos imaginar acerca da dificuldade. Pense e vejam só, de um cego diante daquelas circunstâncias, Bartimeu consegue saber que era Jesus quem estava passando. Mesmo em meio àquelas dificuldades, Bartimeu consegue identificar naquele vozerio e confusão de vozes que era Jesus quem estava passando. Quantos na igreja, entre nós, entre nossos familiares, cresceram a ouvir a palavra de Deus, mesmo não sendo cegos fisicamente, não conseguem saber acerca de Jesus quando Ele está a falar? Quantos entre nós, mesmo sem sequer 1 grau de miopia, que eu tenho 6 em cada olho, não conseguem enxergar que Jesus, a sua palavra, como diz o apóstolo, está bem perto de nós, na nossa boca, em nosso coração, para que, se confessarmos a Jesus como Senhor e no coração recebermos, sejamos assim salvos. Quantos de nós, mesmo olhando, não conseguimos ver a Jesus Cristo, sobretudo ouvi-lo? E esse caso eram os discípulos em relação a Bartimeu, que não conseguiam identificar o filho de Davi, que aquele cego conseguira ver, pelos olhos da fé. Os discípulos naquela altura, eu insisto, não enxergavam Jesus como Messias, mas como um líder militar, como um poderoso guerreiro que, num passe de mágica milagreira, iria romper com o poderio romano, ia destruir o império, e ia na Páscoa levantar o povo judeu do cativeiro e assim declarar livre o povo. Era isso que a numerosa multidão aguardava de Jesus Cristo. E não a salvação, e não a renovação no poder do Espírito Santo, mas um Jesus guerreiro, é o que eles estavam atrás, e o Jesus que eles seguiam. Mas os olhos da fé de Bartimeu já conseguiam contemplar o abençoador e o salvador para além do milagre e da bênção. Mas os olhos da fé de Bartimeu já conseguiam ver o filho de Davi, título messiânico, profetizado por Isaías. Os olhos da fé do cego Bartimeu já conseguiam contemplar ali, fisicamente, entre aquele tropel de vozes, a profecia de Isaías, no capítulo 29. Notem bem, em todo o Antigo Testamento, não há nenhum caso em que cegos têm seus olhos abertos. Não há nenhum cego que recupera a vista no Antigo Testamento. Mas Isaías profetiza, 29, 18, 19 são os versículos. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. É confiado nessa promessa que diz a palavra: Bartimeu clama: Jesus,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. E tudo que não houvera ocorrido até aquele momento, pelos olhos da fé, ele já trazia o tempo presente, pois acreditava que quem poderia lhe abrir os olhos estava diante dele, passando por ele naquele momento, e aquela seria a sua última oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bartimeu confia na promessa contida na palavra, e com base no que ele já tinha ouvido acerca de Jesus, ele clama. Ele clama. Ele não simplesmente pede, balbucia. Ele clama. Portanto, a primeira característica de um clamor que vai abrir o coração de Jesus é um homem que dirige toda a sua energia com fé no poderoso Senhor Jesus Cristo. Bartimeu vai clamar com fé. E clamar, segundo o dicionário, é suplicar com a voz elevada. Clamar é um grito. Clamar é uma exclamação em alta voz. Se alguém quer ouvir da parte de Jesus que queres que eu te faça? É preciso que ele clame. É preciso que ele eleve sua voz no meio do tumulto da multidão. É preciso que ele se coloque na presença de Deus através daquilo que Deus lhe deu. E no caso de Bartimeu não era a visão física, mas a voz, e elevando a sua voz, ele diz: Filho de Davi, tem compaixão, misericórdia de mim. O clamor de Bartimeu é o mesmo clamor do salmista. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou à sua presença, e dele obtive o meu livramento. O clamor de Bartimeu é da mesma natureza do clamor de Jonas. Lembrem bem, quando ele diz: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte. Eu gritei por socorro, é assim que nos diz as traduções. E o Senhor ouviu o meu clamor. É o clamor de Jacó na luta com o anjo no val de Jacob. Ali no val de Jaboque, o anjo pede para que Jacó o deixe ir. Deixa-me ir, deixa-me ir. Não te deixarei ir, senão me abençoares. Quantos de nós vêm ao culto como quem vai para o val de Jaboque, esperando de Deus uma luta, do Espírito que clama com o Deus que responde: Senhor, eu só volto para casa se o Senhor me renovar com o teu poder, se o Senhor me encher do teu Espírito, se o Senhor ouvir o meu clamor. É o clamor de Abraão, que quando sabe que Deus vai passar o fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, e sabendo que lá havia parentela farta dele, ele clama: 50, Senhor, não 30, 20, Senhor, não 10, 10 é o número de parente que eu tenho lá. Amém, glória a Deus. É o clamor da mulher cananeia, irmãos, daquela Ciro-fenícia: filho de Davi, tem compaixão de mim, usando curiosamente as mesmas palavras que Bartimeu. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantos de nós daria meia volta com uma resposta dessa e nunca mais voltava? Mas ela insiste: Senhor, mesmo sabendo que não convém tomar os pão da boca dos cachorrinhos, Senhor, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus para, estaca naquele momento, olha para aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha, diz a palavra, ficou sã. Portanto, a primeira característica, gravem no seu coração e na sua mente, da oração eficaz, da oração que abre e rasga o céu para nós, é a fé em Jesus que opera através do clamor. A fé em Jesus, no Filho de Davi, que é operada através de uma súplica elevada, de um alto clamor. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Pedro vai dizer que tudo que se soma em termos de virtude para alcançarmos a santidade, se soma a fé.
E ele nos orienta, como já foi citado aqui nesta manhã, a desejar. E a palavra que lá aparece no texto bíblico é ardentemente. A genuína palavra de Deus, o genuíno leite espiritual. Portanto, a nossa fé deve ser operada com clamor, com força, de todo o coração, de toda a nossa alma. Primeira característica da oração que prevalece. Acompanhe comigo o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A segunda característica, amada igreja do Senhor, da oração eficaz, da oração que prevalece, da oração que abre o céu para nós, é o seu caráter perseverante. Ela é bem mais que fogos de artifício, ela é bem mais que fogo de palha, ela persevera, apesar das circunstâncias, mesmo nas piores situações, ela rompe em frente. A oração que abre o céu para nós é aquela que é feita contra tudo e contra todos, no leito do hospital, à beira da sepultura, enterrando um ente querido, a perseverança que podemos ver, por exemplo, em Ana, que ano após ano orava por um filho com grande tristeza, mas em absoluto nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou sua fé, nem rejeitou a Deus, ela continuou pedindo e pondo toda sua confiança em Deus. A perseverança de Neemias, que quando volta do exílio com alguns irmãos e vai reconstruir o muro, tem a franca e cruel oposição de pessoas que deixam para lá isso. Quantos sambalates não aparecem quando a gente coloca a mão no arado, dizendo que aquilo não vai dar certo, que aquilo não tem futuro, ou que isso não é de nós ou para nós. A perseverança de Ruth, que mesmo na miséria, não abandonou o povo de Deus. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É a perseverança que nós devemos ter como segunda característica da oração de Bartimeu, porque muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Portanto, dobre a aposta no tocante à perseverança. Não pense que Deus está de ouvidos moucos ou que ele encolheu as suas mãos para lhe abençoar, porque não, hoje ele diz a você: que queres que eu te faça mais uma vez? Agarre essa oportunidade como se fosse a última, tal qual o cego Bartimeu, e alcance assim também a restauração profunda dos seus olhos espirituais e a bênção que você tanto vem almejando ao longo dos anos em oração. Cada vez que uma pessoa, fato, circunstância, ocasião servir de obstáculo entre você e Jesus Cristo, você deve clamar ainda mais alto. Cada vez que a multidão tentar te impedir, redobre a sua perseverança, porque se ele não abrir o mar para você, como diz o hino, você vai caminhar sobre as águas. Persevere em oração. Essa é a segunda característica da oração eficaz, da oração que prevalece diante de Deus. A última característica nós podemos ler nos versos 50 e 51. Acompanhe comigo, amada igreja. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Lance fora todo embaraço para estar pronto no momento em que você for chamado para ir ter com Jesus Cristo. Lance fora todo carrapicho, todo embaraço que te constrange a permanecer no lugar que você não deve ficar, que é ali, prostrado à beira do caminho, onde a semeadura passa, mas é pisoteada a semente, por causa daqueles que ali transitam.
Esteja pronto para sair da beira do caminho. Abandone as suas capas. Não olhe para trás. Destitua o passado do seu corpo. Esteja preparado para ser abençoado à medida em que você estiver disposto a deixar as suas capas para trás, e eu as nomeio: amizades ímpias, hábitos escravizadores, desejos e vaidades, ilusões da vida. Deixe o seu passado para trás de uma vez por todas e salte em direção a Jesus Cristo, para um patamar de santidade que ainda não está na sua perspectiva. E por fim, ao estar na presença do Deus Todo-Poderoso, Deus encarnado, Jesus Cristo, seja objetivo. E não apresente para Ele, muito ao contrário, um rosário de pedidos. Seja objetivo. E ao ouvir o que queres que eu te faça, tenha na ponta da língua aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. No caso de Bartimeu, que eu torne a ver. O que queres que eu te faça? É a palavra do Senhor dirigida a cada irmão e irmã nesta manhã. Fé e alto clamor na oração. A primeira característica da oração eficaz. Perseverança obediente e radical, mesmo contra a multidão, mesmo contra aqueles que nos repreendem a prosseguir, mesmo nas piores situações, perseverança. Terceira característica, prontidão e desembaraço do pecado. Alto clamor, perseverança e prontidão e desembaraço do pecado. As três características da oração eficaz. Amada igreja do Senhor, depois de expor à igreja aquilo que Deus me colocou no coração através da leitura da história do cego Bartimeu, os irmãos estão diante de uma decisão que, em ouvindo o que queres que eu te faça, estarem prontos agora, conscientes das características dessa oração, a responder nessa manhã: o que queres que eu te faça? Isso é o que Deus tinha no meu coração para entregar esta igreja nesta manhã. E cada um aqui saiba que teve um encontro, porque assim cremos com o Deus que encontrou Bartimeu à beira do caminho. Curva a sua cabeça, eleve o seu pensamento mais uma vez ao Senhor e oremos em seu nome. Bondoso Deus e eterno Pai, em cuja presença nos colocamos uma vez mais. A Ti encontramos à beira do caminho, Senhor, pois não temos nada, só temos a nossa cegueira e o nosso estado terminal diante do pecado que tão fortemente nos assedia. Senhor, seja conosco, portanto, nos dando olhos espirituais cada vez mais poderosos. Nos levante de um salto, Senhor, para uma nova vida, para que assim possamos seguir tal Bartimeu, seguindo-o estrada afora. Seja com cada irmão e irmã aqui, que eu não sei o que ele clama nas madrugadas, mas o Senhor, onisciente, sabe, e neste momento já consegue ouvir em cada coração o motivo pelo qual elas respondem a Ti: o que queres que eu te faça? Portanto, Senhor, como o Senhor atendeu a Bartimeu, atenda também a cada irmão e irmã nesta manhã. É o que eu te peço em nome, para a glória de Jesus, o nosso Salvador, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.